Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 20 de agosto, se preparem, pois eu trago notícias de utilidade pública para manter vocês muito bem informados aí dos seus direitos, né? Eu vou trazer aqui a melhor notícia, eu diria, né? Desse ano de 2025, já estamos no final de agosto, então é uma notícia muito boa para esse ano e eu vou compartilhar com vocês, aposentados, com vocês, pensionistas do INSS. Então vão se preparando aí, tem muita novidade chegando e eu vou trazer aqui as informações para vocês, tá? Antes de mais nada, eu queria convidar aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscrever, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet e todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado, mantendo você por dentro dos seus direitos. Então se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. É uma grande honra ter vocês aqui conosco. Muito obrigada a todos pela audiência e companhia. Bora lá trazer as novidades, trazer as informações importantes para vocês, né? E aproveitando, gente, serão 5 notícias dentro desse boletim, 5 notícias de utilidade pública aqui agora para você. Então já vai se preparando aí, bora lá para as novidades, bora lá para as informações. Quem não segue a gente ainda nas outras redes sociais, siga. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. Lá no Face, lá no Insta, temos novidades e eu espero vocês por lá, combinado? E quem precisa de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O Alô INSS possui uma equipe especialista em crédito, na qual fazemos toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, é seguro, é de graça, então quem quiser nossa ajuda, chama que vai ser um prazer te ajudar, te auxiliar nessa jornada de crédito. Lembrando que esse serviço, como eu disse, ele é gratuito, tá bom? Você não tem que pagar nada, repassar nada para ninguém. Então, você quer contratar o crédito em segurança? Chama aqui a equipe do Alô INSS, a gente vai intermediar a sua proposta, a gente vai te auxiliar nessa jornada para você conseguir esse crédito, tá? E quem não tem margem para contratar um empréstimo consignado, uma portabilidade, um refinanciamento, cartão de crédito consignado, mas precisa de dinheiro na mão, tem a opção de crédito pessoal. Um deles é o crédito Crefaz. O crédito Crefaz, ele é aquele crédito pessoal que libera até R$ 3.000 na sua conta, a depender da companhia de energia elétrica, né, da parceria que o Crefaz tem com a companhia de energia e também do seu limite aí, né, que você tem para empréstimo no seu CPF, e aí ele vai simulando o empréstimo sendo aprovado, o desconto das parcelas ocorrem diretamente na conta de luz. E sabe qual é a vantagem desse empréstimo aqui? É que por ele ser consignado na sua conta de luz, ele é um crédito pessoal mais barato comparado aos outros tipos de empréstimo pessoal, na qual você tem que pagar via boleto ou você tem que pagar via débito em conta, tá? Quem quiser simular, você clica aí no link de simulação e você verá se sua companhia, sua cidade é credenciada ao banco e se vai aparecer alguma simulação para você. Simulação não significa garantia de conseguir, tá? Porque passa por uma análise de crédito como qualquer outro empréstimo. Então você, mesmo estando negativado, pode conseguir? Dependendo da situação, sim, tá? Mas é uma análise de crédito que você vai passar. Então a simulação ela abre apenas para ver se a sua companhia de energia, a sua cidade, né, a liberaria. Quando você concluir ali a simulação, aceita a simulação para proposta e preenche os dados, é aí que passa por uma análise. Então, faça a análise se você tem interesse, né, veja se aprova e qualquer dificuldade pode chamar a nossa equipe. E para quem não quer empréstimo ou quer o empréstimo consignado ou pessoal para poder quitar uma dívida de juros mais caro porque está colocando as contas em ordem, tem aqui um guia que vai ensinar você como sair das dívidas, tá? Esse guia, gente, o link dele tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É o planner da riqueza que eu chamo, porque ele vai te ensinar a como você vai controlar as finanças, a como você vai se organizar financeiramente,
a como você de fato vai ser o controlador do seu dinheiro e aprender a não deixar o seu dinheiro te controlar mais, porque quando o dinheiro te controla, você fica no vermelho, né? O risco é muito grande. Quando você controla o dinheiro, você está no controle da situação. Então você sabe se organizar, você consegue aí fazer com que no final do mês você feche no azul. Então não importa se você é aposentado, é idoso, ganha pouco, já está cheio de empréstimo, isso aqui é justamente para você. A gente criou esse planner da riqueza pensando em você. Então o link tá aí, descrição do vídeo, primeiro comentário, aproveite, ok? E olha só, gente, claro que não poderia faltar a charada do dia de hoje, né? A charada de hoje foi enviada pela dona Luciana Flores. Dona Luciana, tudo bem? Obrigada, viu, pelo carinho e audiência. Luciana Flores é inscrita do canal INSS, sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então participe por você e faça como a dona Luciana, deixe sua charada aí nos comentários, quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal. Espero que sim, né? Então vamos ver. Olha só, o que é, sobe e desce, mas nunca sai do lugar. O que é, sobe e desce, mas nunca sai do lugar. Responde aí pra mim, já já eu trago a resposta. Um beijo pra você, dona Luciana Flores, e bora lá trazer as informações, né? Eu começo, já que a gente está falando do plano da riqueza, falando sobre dívidas, endividamento, existe também o superendividamento dos idosos. E um deputado aqui, Zé Silva, ele trouxe a respeito da Câmara dos Deputados uma informação importante sobre esse assunto. Olha só um trecho do vídeo que ele trouxe no Congresso, presta atenção. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E desta vez nós vamos falar sobre um assunto muito preocupante: o superendividamento dos idosos. No Brasil, as dívidas das pessoas com mais de 60 anos está cada vez maior. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é um dos requerentes de uma audiência pública aqui na Câmara que vai discutir esse assunto. O parlamentar é o convidado desta edição. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado novamente pela oportunidade de lhe entrevistar. Para a gente iniciar, eu queria falar sobre o quadro atual, quer dizer, o superendividamento, as dívidas das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, realmente está muito alta? Olha, Marcelo, um prazer estar com vocês aqui. Está muito alta, para se ter uma ideia, em torno de 20% das pessoas nessa faixa etária, eles estão endividados e superendividados. Isso se dá principalmente pelo marketing agressivo das instituições financeiras, oferecendo facilidades, e essas facilidades, elas não são verdadeiras, na verdade são mentira, que chama de fake news, na palavra mais moderna. Também tem um problema de falta de uma educação financeira para essa faixa etária, das pessoas não estarem preparadas para ter ali uma reserva da sua renda, já que eles trabalhou ao longo da sua vida, a grande maioria são aposentados ou pensionistas, e tem também um ponto muito crítico, mas crítico demais, que é o que se chama tecnicamente, eles não são natodigitais, ou seja, quando eles nasceram não existia a tal da internet, a tecnologia com agilidade, era tudo escrito, mandava uma carta pelo correio e assim sucessivamente. Então, são pontos muito críticos e que é preciso tomar medidas, e tem que ser medidas urgentes. Mesmo a gente tendo uma nova lei de 2021, a regulamentação dela principalmente não foi suficiente. Agora, o senhor falou em superendividamento devido à ação agressiva dessas empresas de crédito, né? Acredito que o senhor esteja se referindo a empréstimos consignados, principalmente para aposentados, pensionistas, né, servidores públicos. A margem que a lei permite, a margem consignável, quer dizer, o limite de empréstimo frente ao tamanho do salário dessas pessoas, está muito alta? Olha, acontece, além do que você disse, eu falei também da falta de educação financeira, são 2 pontos. Mas o que acontece? Hoje, segundo a lei, teria que ser 30%. Acima desse valor, que pode chegar a 35%,
isso tem que ter uma aprovação que vai tomar o empréstimo. E o que acontece? Hoje, com esse marketing agressivo e do agente financeiro, das financeiras, dos bancos, segundo o Banco Central, eles têm também grande parte de responsabilidade para evitar esse endividamento, eles não respeitam essa margem. E o que tem acontecido, que também na regulamentação, como eu disse, da lei, não ficou muito claro o decreto do governo federal para garantir não ultrapassar. E o Banco Central, na minha visão, nós na Câmara temos que mudar a lei, ter que fazer uma nova proposição, que o Banco Central considera esse superendividamento quando passa de 50%. A Lei 14.181 de 2021 colocou o seguinte: não endividar de forma que o que sobra para a pessoa que não vai pagar os empréstimos, são múltiplos empréstimos, são diversas modalidades de empréstimos, tem que estar acima da linha de pobreza, que é em torno de R$600 por mês, que eu acho que é um valor muito baixo. Por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública para ouvir a Defensoria Pública da União, a Associação dos Aposentados e Pensionistas, para a gente ter um parâmetro mais claro. Hoje, para se ter uma ideia, como grande parte desse superendividamento ele vai para a Justiça, está vivendo quase que de jurisprudências do Supremo, do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e o que causa ainda mais constrangimento para as pessoas que estão superendividadas. Então, a lei não é clara, tem a lei para os 30%, 35%, mas não está sendo cumprido. Recentemente eu gravei um programa aqui sobre violência patrimonial contra idosos. Quer dizer, o senhor falou que muitas vezes essas pessoas não têm uma educação financeira afiada, não tem aquele controle dos gastos, aquele controle rigoroso dos gastos, né? Mas nesse programa a gente discutiu também a interferência de pessoas próximas e familiares na ampliação dessas dívidas. O senhor acha que essa também é uma questão a ser levada em consideração? Bem, nós não temos uma estatística que dê com clareza essa violência patrimonial, porque são diversos tipos de violência contra as pessoas idosas, com clareza, mas é sim uma das causas. Mas eu posso afirmar que os agentes financeiros, financeiras, são responsáveis muito mais com esse marketing agressivo e a venda de facilidades, as mentiras que eles fazem desse superendividamento. Mas, claro, há também essa violência patrimonial de familiares que, geralmente, grande parte dessas pessoas, elas têm como a sua principal fonte de renda, além de cuidar da sua condição de vida, medicamento também, às vezes cuida de filho, de neto, de pessoas ali do círculo familiar desse aposentado ou dessa pessoa nessa faixa etária. Bom, o senhor falou também dessa questão de que eles não são nativos digitais, ou seja, não tem tanta bagagem para enfrentar esses desafios da internet, essas questões online que estão chegando para a gente aí também, principalmente pelo celular, né? Existe também, eu gravei recentemente um outro programa também falando sobre golpes contra idosos, golpes na internet. Esse problema é real contra os idosos? Também agrava esse quadro desse endividamento? Ou o senhor acha que isso ainda é uma questão menor nessa... É grave, muito grave, porque é o seguinte, o que acontece? Essa faixa etária estava acostumada assim, a notícia saiu no rádio, deu no rádio, é verdade, saiu na imprensa, né? Acostumado com jornal impresso, aqueles que tinham acesso ou têm acesso à comunicação de jornal, de revistas, de outros informativos. Quando aparece uma mensagem, especialmente no WhatsApp, outras formas que eles acessam, eles acham que é verdade, não tem esse discernimento de separar o que é mentira, o que é verdade. Então, além de ter essa aí, já tem algumas, o governo está fazendo algumas propagandas, eu não diria propaganda, mas algumas campanhas educativas, não é propaganda, campanhas educativas, para tentar despertar que grande parte do que chegam para eles ali é esse marketing agressivo, mentiroso, vendendo facilidades e que está fazendo essas pessoas se endividarem. Também é uma causa muito importante que precisa ser tratada. Deputado, agora a gente sabe que na maioria dos casos, quando os deputados vão tomar alguma decisão aqui na Câmara, essa decisão é bem pensada, no longo prazo, são várias audiências, várias reuniões. Normalmente você tem muita discussão até que seja tomada uma decisão final. No caso do superendividamento dos idosos, a gente sabe que vai ter essa audiência pública, tem outros assuntos, mas o que a Câmara dos Deputados vai poder fazer em relação a isso? Bom, imediatamente, depois dessa audiência pública, já tem um grupo de trabalho que ele
de diversas instituições, coordenado pela Defensoria Pública da União, que quem está nos acompanhando são os advogados, pagos pelo governo para defender as pessoas que não têm como pagar os seus advogados. Esse grupo técnico nós estamos acompanhando, eu estou presidindo a Comissão em Defesa da Pessoa Idosa, Direito da Pessoa Idosa, e essas medidas nós vamos levar ao governo para que sejam feitas imediatamente. É o que a gente chama infraconstitucional, independente de ter uma lei ou não, não pode estar contra a Constituição, mas tomar medidas as mais rápidas possíveis e chamar também a responsabilidade através da Federação dos Bancos, que é a FEBRABAN. Deputado, nosso programa está chegando ao final, então, para as considerações finais, eu queria que o senhor falasse da situação dos idosos, desse olhar, né? Quem pode ajudar? A gente sabe que os deputados podem ajudar, o senhor já apresentou algumas ações, os familiares também podem ajudar, as pessoas próximas. A gente sabe que, à medida que a pessoa vai envelhecendo, muitas vezes ela vai tendo mais dificuldade de tomar essas decisões de grande peso na vida delas, né? Existem formas de se reduzir isso para essa população? Olha, o que nós estamos fazendo aqui já é um bom caminho. Na minha visão, as campanhas educativas, as entidades assistenciais, tem uma Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas. É preciso que haja um movimento que nós estamos procurando criar, eu presidindo a comissão, e envolver essas entidades, as associações, e separar o joio do trigo, saber que as entidades são sérias e realmente elas cuidam dos direitos, de garantir os direitos da pessoa idosa, que elas possam trabalhar, porque só de forma educativa e virar cultura de proteger as pessoas idosas que nós vamos ter um Brasil diferente. Muito obrigado, deputado. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Tá discutindo a respeito do superendividamento, sobre as principais causas, né? E a importância de se debater esse assunto. Agora eu quero entender aí de vocês. O que vocês acham sobre isso? Qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso? Contem para mim aqui nos comentários. Enquanto vocês vão comentando, a gente vai trazer sobre a Câmara que aprovou um projeto e é importante falar a respeito dele, né? Então, olha só, gente, eu vou trazer aqui para vocês da Câmara que aprova esse projeto, que é o programa para acelerar benefícios do INSS. E olha só o que aconteceu, olha só como que vai funcionar agora, né? Aqui mostra que uma boa notícia para os milhões de brasileiros que aguardam na fila do Instituto Nacional do Seguro Social. A Câmara dos Deputados aprovou um programa para acelerar a análise e a concessão de benefícios. A medida tem como objetivo principal reduzir o tempo de espera que tem gerado longas filas e atrasos para aposentadorias, pensões e outros auxílios. E aqui mostra que o programa aprovado prevê aí um incentivo para os servidores do INSS. O governo irá pagar um valor extra por cada processo de benefício analisado e concluído fora do horário de trabalho. O objetivo é criar uma força-tarefa para dar vazão à demanda reprimida e assim diminuir drasticamente o tempo de espera para análise de novos pedidos e perícias médicas. A expectativa é que o programa, com um orçamento de 200 milhões de reais, ajude a reduzir a fila do INSS, que já vem diminuindo nos últimos meses. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, afirmou que a meta é cortar o tempo de espera, que já caiu de 63 para 48 dias. A medida, no entanto, é vista por alguns parlamentares como uma solução temporária, mas necessária para o momento. E após a aprovação aqui da Câmara dos Deputados, o projeto agora será enviado para análise do Senado Federal. Se aprovado, ele será sancionado pelo presidente, entrando em vigor por um período inicial de 12 meses. E o programa, portanto, representa aí o esforço do governo para resolver um dos problemas mais urgentes da Previdência Social e trazer alívio para a vida de milhões de brasileiros. Então, vocês viram aí que é uma ótima notícia. O governo está investindo também na parte da Previdência, tanto na devolução do dinheiro de quem foi roubado aí por associações, sindicatos, descontos indevidos. A gente viu agora a aprovação de projetos, né? Todo mundo voltado à Previdência. Então, a gente vê que está sendo um bom ano para aqueles beneficiários do INSS, porque é um ano em que muitas coisas estão sendo expostas, os problemas e soluções estão sendo apresentadas, vocês estão sendo foco
de discussão no Congresso, o que tudo pode facilitar daqui para frente, né? E agora, trazendo a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, nosso momento de interação, eu quero ver o que vocês acham a respeito desse assunto. Negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho, bom trabalho. E volta logo para casa. Aí, aqui do outro lado, tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Ou seja, na charge, vemos a ironia de duas mães dando tchau para seus filhos. Uma mãe branca que dá o que seria um tchau normal, dizendo para ele voltar logo para casa. Mas a mãe negra vive outra situação, dizendo volta vivo. Porque a matéria fala a respeito sobre os negros serem as maiores vítimas de violência. Eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito desse assunto. Vão comentando. Vocês acham que existe racismo de fato no Brasil? A gente vê que pessoas negras continuam sendo a maioria das vítimas de homicídio no país. Isso foi feita a reportagem. Ou seja, de 45 mil assassinatos apurados, ocorridos, mais de 35 mil é relacionado a pessoas pretas e pardas. Esse número representa mais de 76% dos casos. Então a gente viu que a Atlas da Violência foi o que revelou a respeito dessa matéria. Homens negros são principais vítimas de violência armada, inclusive, né? Pretos e pardos representam quase 80% das mortes por armas de fogo no Brasil, segundo o Instituto Sou da Paz. Então, isso mostra, né, a desigualdade racial. E os dados indicam isso daqui. É um estudo baseado em dados do Ministério da Saúde. A gente vê também entre adolescentes de 15 a 19 anos e jovens adultos tem taxa de homicídio até 3 vezes superiores à média masculina. E os homens negros, eles são 3 vezes, segundo a pesquisa, mais propensos a morrer por armas de fogo em comparação aos não negros, evidenciando o impacto da desigualdade racial na violência armada. Então, a violência armada que atinge sobretudo os homens negros é uma realidade que permanece ao longo do tempo e reflete a vulnerabilidade estrutural que afeta a população negra. Isso é o que diz a Carolina Ricardo. Ela é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. E a região Nordeste lidera em taxas de homicídio armado, com 57,9 mortes por 100 mil homens, seguida pelo Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Então, a expansão da criminalidade para áreas menos urbanizadas, devido à atuação de facção criminosa, fez com que pequenas e médias cidades registrassem 60% dos homicídios no Brasil, apresentando novos desafios para a segurança pública. É preciso compreender os diferentes cenários regionais e implementar políticas públicas capazes de atuar sobre diversos fatores de risco estruturais, conjunturais, que sujeita a população, principalmente negra, à violência armada. Então, além dos homicídios, a violência armada não letal também apresenta um padrão de desigualdade racial, com homens negros constituindo a maioria das vítimas em 4 das 5 regiões do país. E eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito desse assunto. Vão comentando aí para mim, enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui para vocês outras informações que são importantes, inclusive sobre o calendário de pagamento, né? Que dia 25 de agosto, agora segunda-feira, o INSS começa a liberar os pagamentos de agosto para quem recebe benefício até um salário mínimo. Então, vai do dia 25 de agosto até o dia 5 de setembro os pagamentos liberados, de acordo com o final do NIS. Já quem ganha acima de um salário mínimo, os benefícios acima de um salário mínimo começam a ser liberados na outra segunda, dia 1º de setembro, e vai até o dia 5 de setembro, de acordo com o final do NIS. Lembrando que o extrato de pagamento já está disponível para vocês consultarem lá no meu INSS. E, gente, vamos falar do fim da perícia. Olha só, fim da perícia periódica para doenças sem cura. Eu disse para vocês que esse ano está sendo aí o melhor ano para a Previdência Social, para os benefícios do INSS, né? As melhores notícias estão sendo já divulgadas. Uma delas é essa, uma nova lei
trouxe um alívio importante para milhões de brasileiros aposentados por invalidez. Agora, pessoas com incapacidade permanente por doenças que não têm cura ou são irreversíveis estão dispensadas de passar pelas reavaliações médicas periódicas do INSS. A medida busca humanizar o atendimento e evitar o estresse de uma perícia desnecessária para quem já tem um diagnóstico definitivo. A dispensa das perícias vale para os segurados do Regime Geral de Previdência Social e para os beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que recebe o auxílio por conta de uma condição permanente. A lei abrange aí, a regra não só se aplica se houver suspeita de fraude ou erro na concessão do benefício. Na prática, a nova lei garante que pessoas com doenças como Alzheimer, Parkinson ou outras condições degenerativas e irreversíveis não precisem mais comprovar a sua incapacidade. A medida traz mais dignidade para o segurado e também ajuda a desafogar a fila de perícias do INSS, liberando o tempo dos peritos para atender novos requerentes. A nova legislação também trouxe uma mudança importante para pessoas com HIV. A lei determina que a avaliação médica para esses casos deve ser realizada obrigatoriamente por um especialista com doenças infecciosas. Essa regra busca garantir uma avaliação mais precisa e justa para a condição. Em resumo, a nova lei é um avanço na forma como o INSS trata os seus segurados mais vulneráveis. Comenta aí o que vocês acharam. Então já é lei e já está valendo. E para encerrar o boletim de hoje, eu encerro com a matéria do dinheiro esquecido, como recuperar dinheiro de um parente falecido. Você sabia que é possível que um familiar tenha deixado dinheiro esquecido em bancos, instituição financeira ou até mesmo em benefícios do governo? E muitas vezes, com o falecimento de um parente, os herdeiros não têm conhecimento de todos os valores que ele deixou. Felizmente, existem ferramentas e procedimentos para que você possa resgatar esse dinheiro. O primeiro passo para descobrir se há valores esquecidos em alguma conta encerrada, algum dinheiro parado em banco, é você usar o sistema de valores a receber do Banco Central. Ele permite que você consulte valores em nome de uma pessoa falecida, usando o CPF e a data de nascimento dela. Se o sistema apontar a existência do dinheiro, o herdeiro precisa seguir os próximos passos para solicitar. Muita atenção, porque a consulta apenas não é o suficiente. Para sacar o dinheiro, você precisará de um alvará judicial ou de um processo de inventário, dependendo do valor da circunstância. O ideal é buscar a ajuda de um advogado especializado para orientar sobre o melhor caminho legal. Ele irá auxiliar na obtenção de certidão de óbito, documentos que comprovem o parentesco e o direito à herança. Além dos valores em bancos, é importante verificar se o parente falecido deixou benefícios pendentes do INSS, como aposentadorias ou pensões que não foram pagas antes do débito. Também é possível que existam saldos a receber de programas como o PIS/PASEP. O segredo é ter paciência e usar os canais oficiais para fazer a busca, sempre com o acompanhamento jurídico necessário para garantir que o processo seja feito de forma segura e correta. Então consultem, lembrando que é gratuito, tanto o resgate quanto a consulta. Agora a charada do dia, o que é? Sobe e desce, mas nunca sai do lugar. A resposta aqui é a escada. Um beijo para você, Dona Luciana Flores. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Um beijo, fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo boletim. Até mais!